Pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar um pouquinho sobre raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz de qualquer número, de índice de qualquer número, raiz. Então, assim, a gente tem um sério problema com raiz, porque muita gente não entende o que é uma raiz, ela foi mal traduzida para o nosso português. E, assim, raiz quadrada nada mais é do que o lado de um quadrado. Ou seja, quadrado, lembre-se que quadrado não é retângulo. Quadrado, todas as arestas têm a mesma medida, né? Então, aqui a gente vai representar por bloquinhos. Aqui a gente tem um quadrado com 9 bloquinhos. Se a gente olhar para qualquer lado desse quadrado, a gente vê 3 quadrinhos. Então, raiz de 9 é igual a 3. Assim como se a gente diminuir aqui, ó, formar um quadrado de 4 quadrados, a gente, se olhar para qualquer lado, a gente vê 2. Então, raiz de 4 é 2. Raiz cúbica também funciona da mesma forma, só que a gente observa um cubo, onde também todas as arestas têm a mesma medida, gente. Não é alguma outra forma geométrica que a gente está lidando, é com cubo mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem um cubo que tem 4 quadrados em cima, 4 quadrados embaixo, certo? Então, são 8 quadradinhos no total. Vamos já montar aqui, raiz cúbica de 8. Se a gente olhar para qualquer um desses lados, quantos quadradinhos vai ter? 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Ou seja, a raiz nada mais é do que o inverso da potência. Se você parar para analisar aqui, ó, se raiz cúbica de 8 é 2, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, né, que é o índice da raiz, eu vou ter o valor 8. Ou seja, 2 ao cubo é igual a 8. Então, elas são opostas uma à outra. Então, como que a gente vai conseguir calcular, agora que vocês entendem o que é uma raiz quadrada, como que a gente consegue calcular uma raiz de qualquer número? Continuar permanecendo na raiz quadrada aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 286. Para a gente calcular uma raiz, a gente precisa usar fatoração. Gente, fatoração não é mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é quando você calcula o menor número que pode ser multiplicado, que seja o menor múltiplo entre os dois números, mas você precisa de 2 números para poder calcular isso. Fatoração, a gente vai reescrever esses números com o menor valor, menor número primo dele, tá? Então, o que a gente vai reescrever esse número. Então, 286. 286 dá para dividir por que número? Tem uma regrinha bem interessante para a gente saber. Lembrando que os números primos são... lembrando que os números primos são aqueles números que só se dividem por 1 e por eles mesmos. Como, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. São uma infinidade de números primos que existem. Então, a gente vai começar por 2. Para a gente saber se o número é divisível por 2, basta o número terminar com um número par. O número inteiro ser um número par, na verdade, né? 286 é um número par, então ele é divisível por 2. 286 dividido por 2 vai dar 143. 143 é um número par? Não é um número par, então já não é divisível por 2. Vamos tentar por 3? Para saber se o número é divisível por 3, a gente tem um macetezinho para saber. A gente soma cada um dos algarismos, e se o resultado for divisível por 3, então o número todo é divisível por 3. Vamos tentar aqui. 4 mais 1, 5. Mais 3, 8. 8 é divisível por 3? Não, então 143 não é divisível por 3. Então, a gente vai para o próximo, que seria o 5. Para o número ser divisível por 5, o número precisa terminar sempre em 5 ou 0. Esse aqui termina em 3, então não é um número divisível por 5. A partir do 7 já não conheço nenhum macete, então a gente vai ter que tentar fazer a divisão ou na mão ou na calculadora se tiver disponível. Então, nesse caso, 143, vocês vão descobrir que ele vai ser divisível por 11. 143 dividido por 11 vai dar 13. 13 é um número primo, então só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 13 dividido por 13, 1. Então, a gente pode reescrever o número 286 da seguinte forma:
2 vezes 11 vezes 13. Se você multiplicar 2 vezes 11 vezes 13, vai ver que vai dar 286. Como nesse caso a gente não teve nenhuma potência, ou seja, nenhum número repetiu mais de uma vez, ele não tem resposta. Então, quer dizer que 286 é uma raiz não exata, porque eu não consigo tirar nenhum número primo dele de dentro da raiz. Vamos tentar outro número. Então, vamos pensar em outro número aqui, 225, por exemplo. Vamos fatorar o 225. Não é par, 2 mais 2, 4, com mais 5, 9. Então, é divisível por 3, que vai dar 75. 5 com mais 7 vai dar 12. Então, ainda a gente continua dividindo por 3, que vai dar 25. 5 mais 2, 7. 7 não é divisível por 3, então aqui só dá para dividir por 5, que vai dar 5. 5 vezes 5, 25. 5 só dá para dividir por ele mesmo, então 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui, ó, a gente conseguiu formar números que se repetem. A gente tem o 3 que se repete 2 vezes, ou seja, a gente pode reescrever como 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado corresponde a 3 vezes 3, certo? Vezes o 5 também ao quadrado aqui. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, a gente vai reescrever isso dentro da raiz. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A gente tende sempre a juntar os números de acordo com o índice aqui da raiz. Quando não aparece nenhum número aqui, a gente já entende que é uma raiz quadrada, que é 1, 2 aqui. Se tem número, então vai ser a raiz do índice do número que vai aparecer. Se for 3, vai ter que aparecer 3. Se for 4, vai ter que aparecer 4 e assim por diante. Então, quando não aparecer, é 2. Então, já que a gente já tem a potência aqui, a gente vai ter que fazer o cálculozinho em cima do índice da raiz com a potência interna aqui, tá? Então, aqui, a gente vai tirar o 3, porque a gente consegue tirar, uma vez que 2 pode ser dividido por 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui, novamente, ó, a gente sabe que 2 pode dividir por 2, então a gente vai tirar o 5 da raiz. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a gente tirou os números da raiz, ficando 3 vezes 5. O 1 aqui a gente não precisa fazer, porque o 3 vezes 5 já significa que o 3 está repetindo uma vez e o 5 está repetindo uma vez. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, raiz quadrada de 225 é 15. Então, só para finalizar aqui a parte de raiz, né? Vamos tentar aqui mostrar a raiz de 500. Então, aqui a gente pegou e fatorou 500, que divide por 2 dá 250, dividido por 2 dá 125. 125 só dá para dividir por 5, que vai dar 25. Também só dá para dividir por 5, que dá 5. Que dividir por 5 de novo, que dá 1. Então, a gente vai juntar, como aqui é uma raiz quadrada, a gente vai juntar de 2 em 2 aqui, tá? Então, a gente tem 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes o 5 que ficou sozinho. A gente vai reescrever aqui na raiz. Então, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Então, aqui, ó, como é a raiz quadrada, aqui eu tenho 2 que eu consigo dividir por 2. Então, o 2 aqui, eu consigo tirar fora da raiz. Vezes, o 5 também tem um expoente 2, que dá para dividir por 2 aqui, né? Então, eu consigo tirar o 5. Então, aqui 2 dividido por 2 vai dar 1, não precisa escrever 1, porque já sabe que aqui tá repetindo uma vez. Aqui também 2 dividido por 2 seria 1, não precisa escrever 1, porque o 5 já repetido uma vez. O 5 não tem valor nenhum aqui de potência, então ele não pode sair da raiz. Aqui a gente faz as continhas que dá para fazer, que no caso 2 vezes 5, que vai dar 10, e raiz de 5 permanece.